Gente, então vamos continuar então aqui na terceira parte dessa aula de revisão de reagente limitante e reagente em excesso, que é fundamental nos balanços de massa. Então, o exemplo que a gente está trabalhando é esse exemplo, onde está reagindo 520 kg de acetileno com 50 kg de hidrogênio. Então, no último vídeo, na última videoaula, a gente fez as contas com base em regra de 3, né? E aí eu fiquei de mostrar para vocês como que faria pelo aquele outro método de comparação das razões, que acaba sendo um método mais econômico, mais prático, né? Mais objetivo. Segundo esse método de comparação das razões, o numerador vai ser a nossa referência. E eu falei que eu tenho uma tendência de colocar o primeiro reagente como referência. Então a gente vai comparar esse reagente aqui, ó, certo? E a razão estequiométrica a gente percebeu que ela é a própria relação estequiométrica, que é 1 mol desse para 2 mol desse. Então, a reação é uma reação 1 para 2. Então, 1 sobre 2 dá um valor de 0,5, meio, né? Certo? E a razão de alimentação, igual eu falei para vocês, lá na hora de converter as massas, a gente continua utilizando, então, esses valores, né? Porque o que eu fiz? Converti essas massas para mol. 520 quilos, eu sei que 1 quilomol tem 26 quilos, achei a quantidade em mol, certo? 20 quilomol com 25 quilomols. Então, tanto por regra de 3 quanto pela comparação de razões, você vai ter que fazer essas conversões, porque aqui o trabalho de achar reagente limitante em excesso, a gente vai utilizar o trabalho aí em mol, né? A nossa forma de trabalhar vai ser em mol. Então, na verdade, no final das contas, a alimentação é 20 com 25, certo? Então, está reagindo 20 na alimentação, 20 kmol de acetileno, de etino, com 25 kmol de hidrogênio. Beleza? Então, a razão de alimentação aqui vai ser como? Vai ser 20 kmols para 25 kmols. E aí a gente pode fazer esse cálculo, né? Vocês vão perceber que você pode simplificar aqui por 5, os dois, né? Vai dar 4 sobre 5. 4 sobre 5 dá 0,8, não é isso? Vamos conferir? 4 dividido por 5, 0,8, certo? Comparando as duas, olha só, eu tenho aqui, ó, 1 mol de etino para 2 mols. 1 para 2. Se fosse 4, 4 teria que reagir com quanto? Com 2. Mais 4 aqui na razão de alimentação está para 5. Né? 4 não está para 2. Então, o que você tem que fazer, nesse caso aqui, é comparar as razões. Então, lembra lá na primeira aula, onde eu mostrei isso para vocês? Se a razão estequiométrica é igual à razão de alimentação, a gente sabe que que a reação é uma reação completa, certo? E a gente viu que quando a razão estequiométrica ela é menor do que a razão de alimentação, aqui está o quadro aqui mostrando para vocês, se a razão estequiométrica é maior, a referência, que é o reagente que você colocou no numerador, ele é o limitante, certo? Olha lá. Então, se ele é maior, é o limitante. Se ele é menor, ele é o reagente em excesso. Então, se for menor, é o excesso. Se for maior, é o limitante. Então, isso daqui vai ser a referência de vocês para achar esses reagentes limitantes, reagentes de excesso. Ah, eu não entendi esse lance das razões. Volta na primeira aula, naquele exemplo do SO2, lá ficou bem claro isso, como que a gente faz essa comparação. Nesse caso aqui, ó, o que vocês percebem? Que a razão estequiométrica é 0,5. A razão de alimentação é quanto? 0,8.
0,5 é menor ou maior do que 0,8? Vocês percebam que é menor. Toda vez que a razão estequiométrica é menor do que a razão de alimentação, o numerador, que é quem que a gente colocou no numerador como referência, o etino. Então, quando a gente tem esse cenário, a gente fala então que o reagente está em excesso. Simples assim. Então, na letra A, ele pergunta quem é o reagente limitante? Ora, se o C2H2 está em excesso, quem que é o limitante? O limitante é o hidrogênio. Certo? Ele é o limitante. Aí na regra de 3 a gente teve que ficar interpretando. Aqui não, a gente calcula a razão estequiométrica pela reação, calcula a razão de alimentação, que são as quantidades que ele forneceu, e compara as duas. Comparando aqui, vocês percebam que nessa comparação, ela é direta. Se tiver menor, é o excesso. Se for maior, o numerador é o limitante. Então, sempre vocês colocam o numerador como a sua referência, tá? Para fazer nesse método aqui de comparação de razões. Na letra B, ele pedia a porcentagem do reagente em excesso. Aí, lá por regrinha de 3, eu mostrei como que fazia. Vocês viram que não é tão simples, né? Aqui por esse método, você pode utilizar até lá para a regrinha de 3, no final das contas vocês vão achar isso aqui também. É o seguinte, você vai usar uma formulinha, um macete, que é assim, ó. Nana, neném. Ó. Na, neném, né? Não é nana não, né? Na, neném. Por quê? A quantidade que alimenta menos a quantidade estequiométrica, que é a quantidade que realmente reage, vai dividido pela quantidade estequiométrica, tudo isso. Quando você multiplicar por 100, você tem a porcentagem, certo? Então, se você utilizar essa formulinha, não vai ter problemas, então, na hora de achar esse cálculo, beleza? Então, eu vou pegar aqui para vocês a reação novamente, vou colocar a reação aqui, deixa eu só pegar uma outra cor, para a gente ver o que é esse negócio, o que é essas quantidades da fórmula. Então, segunda reação, 1 mol de etino reagindo com 2 mols de hidrogênio, formando 1 mol de etano, a reação de hidrogenação. Certo? Segundo, então, a proporção estequiométrica, 1 mol está para 2. Aí, a gente vai começar a montar umas tabelinhas aí, que é o seguinte. Qual que é a quantidade que alimenta? A quantidade que alimenta tudo que está entrando no processo. Ué, está entrando 20 e está entrando 25. Aí eu vou colocar aqui para vocês de outra cor. A quantidade estequiométrica é a quantidade que reage. Vocês podem até trocar isso aqui ó, por NR na fórmula, não faz diferença. A quantidade que reage é a quantidade, então, estequiométrica, a quantidade que realmente está participando da reação. E aí a sua referência é o reagente limitante. Qual que é a quantidade que a gente tem do reagente limitante? Não é 25? Então, se a reação for 100%, 25 do limitante está reagindo. 25, certo? 25 do reagente limitante está reagindo. Se 25 dele reage, olha a estequiometria da reação. A quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade dos outros reagentes. Então, se aqui 1 está para 2, quanto que vai estar para 25? Só pode ser o quê? Só pode ser a metade de 25, não é? A metade de 2 é 1, metade de 2 aqui é 1. Então, a quantidade que reage, 12,5 e aqui 12,5. Tudo isso aqui, gente, está em quilomol, tá? Então, toda a tabelinha está em quilomol. Beleza? Nesse caso aqui, tem alimentação de produto? Não, né? Então é 0. Quanto que ele está alimentando? 20 com 25. O reagente limitante, se a reação for 100%, todos os 25 vão reagir. Quanto que vai sair? Isso aqui a gente já está fazendo balanço de massa. Ó, quanto que sai? Ué,
Se você não tinha nada e formou 12,5, vai sair 12,5 kmol. Tudo isso aqui está em kmol nessa tabelinha. Se você tinha 25 do limitante e 25 reagiu, quanto que saiu do limitante? Saiu zero, nada, né? Todo ele foi consumido. Se você tinha 20 do reagente em excesso, só que desses 20, só 12,5 reagiram, quanto que sai? 7,5 kmols. Então essa tabelinha aqui é o balanço de massa da reação, e eu já estou adiantando isso para vocês. Então, sabendo disso tudo, vamos jogar na formulinha agora para achar a quantidade em excesso? Agora que a gente já sabe disso, qual que é a quantidade que alimenta do excesso? A quantidade que alimenta é 20. Qual que é a quantidade que reage? 12,5. Quanto que é a quantidade que reage? Que vai repetir aqui, ó. Lembra? Nenê. Tudo isso vezes 100. Na hora que você fizer essa continha, você vai achar os mesmos 60% lá da regra 23 que a gente tinha. Beleza? Aí na letra C, ele pergunta qual que é a quantidade formada do produto. Eu já tenho aqui ó, na tabelinha. A tabelinha resolveu meus problemas, né? Qual que é a quantidade que forma? 12,5 kmol de C2H6. Ah, mas ele pede massa. Se ele pedir massa, gente, aí é só voltar aqui na aula passada que a gente fez essa conversão. 12,5 kmol, se eu multiplico pela massa molar, eu acho a massa. Certo? Então é a mesma conversão. Então notem, gente, ó, que para fazer esse exercício aqui da primeira forma, eu gastei aí praticamente 1,5 página. Então, para fazer com regrinha de 3, que vocês observam que dá bem mais trabalho para fazer por regra de 3. Pela comparação de razões, que é o método que eu vou adotar daqui para frente, vocês podem continuar usando a regra de 3, quem preferir, mas comparação de razão é o método que eu vou utilizar daqui para frente. Vocês notem aí que eu utilizei 1 página apenas, né? Teria utilizado um pouquinho a mais para fazer as massas, mas já estava pronto. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido e vai ficar um exercício aí para vocês treinarem. Certo? Um exercício aí até que já caiu em alguns vestibulares para vocês ir treinando essa questão aí dos reagentes em excesso e o reagente limitante. Que aí nas nossas próximas aulas a gente já vai entrar então com essas tabelinhas aqui, ó. Essas tabelinhas que vai ajudar bastante nos balanços de massa com reação química. Então, muito obrigado pela atenção, gente, e até a próxima.